Fala galerinha do oitavo ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa terceira aula. Bom pessoal, vamos iniciar a nossa aula aí na apostila, na página 10. Acompanhe a leitura comigo. Os caminhos da tridimensionalidade. Como os homens da pré-história e da antiguidade desempenhavam atividades diárias essenciais à subsistência? De que maneira aravam a terra para o plantio? Como caçavam e confeccionavam peças de vestuário? Certamente o desenvolvimento de habilidades escultóricas, as descobertas e o aprimoramento do uso de materiais permitiram que o homem progredisse na confecção de objetos cotidianos diversos, como esculturas que não tinham uma utilização prática aparente. Desse modo, é possível supor que desde os primórdios a humanidade utiliza a tridimensionalidade como recurso de expressividade. Muito bem, nós vamos ver agora uma escultura. A Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf, por exemplo, também conhecida como Mulher de Willendorf, é uma estatueta de inestimável valor arqueológico, um dos mais antigos registros escultóricos da história da humanidade, feito cerca de 27 mil anos antes de Cristo. A gente observa que o volume da escultura é composto de 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Essas qualidades distinguem a escultura de outras manifestações das artes visuais, como a pintura e o desenho, que são bidimensionais. Por ser tridimensional, a escultura pode ser apreciada a partir de diversos ângulos, de modo que sejam observadas as reentrâncias da forma, bem como a ação da luz e as sombras produzidas pelo relevo do objeto. Além disso, em alguns casos é possível tocar na escultura e sentir a textura do material. É uma estatueta feita em oólito, que é um tipo de calcário, tá? E ela tem aproximadamente 11 centímetros de altura, tá? Bom, essa estatueta, ela foi encontrada por trabalhadores ali no sítio arqueológico. O Joseph Zombarti, que era o arqueólogo responsável, tá, que estava no local quando esta figura foi encontrada, ele liderava, né, essa equipe, mas quem realmente encontrou foi Johan Veran, que nós não temos a foto, e também Joseph Veran. Provavelmente eram parentes os dois, mas a gente não sabe bem ao certo, tá? A ideia é que a descoberta foi feita na Áustria, tá? Um país europeu, tá certo? Que é um país cerca de 8,9 milhões de habitantes, localizado principalmente ali na Europa Central. Então ela faz fronteira ali com a Alemanha, a Tchequia, a norte, né? A Eslováquia e a Hungria a leste, e a Eslovênia e Itália ao sul. Tá? E tem a Suíça também e Liechtenstein a oeste. Tá? Bom, enfim. A Vênus, ela não pretende ser um retrato, vamos dizer, realista, tá, da mulher. Não é um retrato realista da mulher, mas uma idealização da figura feminina. É como eles acreditavam ser uma mulher assim, perfeita. Tá? Porque naquela época, convenhamos, uma pessoa obesa, ela com certeza era uma pessoa nobre, porque naquela época a comida era algo bastante escasso, muito difícil de conseguir, né? Então, com certeza, uma pessoa obesa naquela época era uma pessoa considerada muito bonita. Então a gente observa, por exemplo, aí na figura, a vulva, né? Os seios, a barriga são
extremamente, podemos dizer, volumosos, de onde se infere que tenha uma relação forte aí com o conceito de fertilidade. Então é a propensão também de saúde, de ter muitos filhos, de ter a possibilidade de poder amamentá-los muito bem. Então a mulher que tinha essa qualidade era uma mulher muito bela. Tá? Porém os braços, a gente percebe que são braços muito frágeis, quase imperceptíveis, estão dobrando aqui, né? Dobrando sobre os seios e não tem aí uma face visível, né? Sendo a cabeça aí coberta do que pode ser aí rolos da própria trança do cabelo, ou um tipo de penteado, ou pode ser também vários olhos. Bom, aí fica subjetivo, podendo ser de repente uma deusa, né? Que muitos olhos, porque o Deus tudo vê, ou Deus não tem face, talvez a representação de uma deusa. Bom, o apelido com que ficou conhecida causa alguma relutância, tá, para alguns estudiosos atuais que não conseguem ver nessa figura como características de obesidade a imagem clássica de uma Vênus, tá? Porque Vênus era uma deusa do panteão romano, equivalente a Afrodite no panteão grego, né? Cujo nome vem acompanhado por vezes de epitetos como Citereia, já que quando do nascimento teria passado por Citera, onde era adorada sobre este nome. Mas enfim, toda obra naquela época encontrada pré-histórica da figura feminina era conhecida como Vênus, tá? Mas eles, estudiosos recentes, pela característica de obesidade, eles não atribuem, tá, esse conceito de Vênus, esse apelido, tá? Eles relutam muito em dar esse apelido de Vênus a essa figura. Bom, outros autores têm alguma relutância em também identificá-la como uma deusa mãe, a deusa da mãe terra, a grande mãe, né, criadora do universo, como eu havia comentado agora há pouco para vocês, que ela poderia sim ser uma deusa dessa cultura europeia, né, da era paleolítica, que era onde os homens, há 2,5 milhões de anos atrás, quando os homens começaram a produzir aí alguns objetos, artefatos de pedra lascada. Tá? É o período paleolítico. Alguns sugerem que a corpulência, vamos dizer assim, o corpo dela representa um elevado status social numa sociedade caçadora-coletora e que, além da óbvia referência à fertilidade, a imagem podia ser também um símbolo de segurança, de sucesso e de bem-estar. Tá? Então quem tinha esse símbolo, quem carregava esse símbolo consigo, detinha uma certa segurança. Ele acreditava que ele estaria seguro, que ele teria sucesso em determinado objetivo e também ficaria bem, né? Conseguiria o seu status de bem-estar. Então, os pés, você percebe, da estátua não estão esculpidos de forma que se mantenha em pé por si mesma, né? Por essa razão, especula-se que fosse usada para ser trazida por alguém em vez de ser apenas observada, podendo então ser um amuleto da sorte, por exemplo. É um objeto que o indivíduo acredita que pode trazer
algum tipo de sorte ou proteção para essa pessoa. Está muito vinculado à questão de fé, ao imaginário popular. Tá? Há ainda quem avance a hipótese de que poderia ser inserida na vagina das mulheres em rituais de fertilidade, porque é um objeto muito pequeno, 11 centímetros, né? Então acreditavam que fosse em rituais de fertilidade introduzido na mulher para que ela pudesse ficar fértil e poder ter filhos. Então a Vênus faz parte da coleção do Museu de História Natural de Viena, tá? Que fica na Áustria, onde é extremamente um museu extremamente importante que disponibiliza aí uma área de 8.700 metros quadrados, tá? É um grande museu. Mas, porém, vamos dizer, outras representações semelhantes, né, da Vênus foram descobertas depois desta Vênus. E ficaram também conhecidas como Vênus, tá? Como eu havia dito, que era um nome peculiar para imagens femininas encontradas nessa época. Bom, pessoal, e por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Valeu!